Olá, oitavo ano, como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Pessoal, na nossa última aula, a gente começou o livro 4 de Ciências do Sato e no capítulo 14 a gente vai falar sobre Sistema Solar, Terra e Lua. A gente já conversou um pouco sobre o Sistema Solar. A gente viu que o Sistema Solar é muito mais do que o Sol no centro do Sistema Solar e os planetas em volta dele, né? A gente conversou sobre a origem do Sistema Solar, os outros astros celestes que tem no Sistema Solar. A gente falou um pouco sobre a nossa galáxia, a Via Láctea. Conversamos sobre os planetas rochosos e os planetas gasosos que formam o nosso sistema solar, falando de algumas características sobre cada um desses planetas. E no dia de hoje a gente vai falar sobre a Lua, o satélite natural da Terra. Para isso, eu peço que você abra o seu livro 4 de Ciências do SAS aqui na página 12. Pessoal, aqui a gente tem uma foto da superfície lunar. A gente hoje consegue saber como que é a Lua, algo que antigamente era um mistério, né? Apesar de conseguir observar a Lua pelo telescópio, o homem tinha o sonho de ir até a Lua. E foi por uma missão especial que o homem conseguiu realizar esse sonho, ir até a Lua. O homem pousou na Lua, né? Então a gente tem aí uma série de coisas que hoje a gente consegue conhecer sobre a Lua por conta então dessas missões espaciais. A Lua, como a gente pode observar aqui na foto, é um corpo celeste rochoso e aproximadamente esférico. Como ela é um satélite natural da Terra, então ela tem a sua órbita ao redor do planeta Terra. E como qualquer outro satélite natural, ela não emite luz própria. Você fala assim, eu vejo a Lua brilhando lá no céu, né? Mas aquela luz é a luz que é refletida do Sol. Então, na sua superfície, ela reflete os raios do Sol, mas ela não emite luz própria. E, gente, a Lua não é o único satélite natural que a gente tem no nosso sistema solar. Até o ano de 2019, os cientistas já tinham descrito aí 190 luas no nosso sistema solar, né? A gente conversou que Saturno e Júpiter têm muitas luas, né? Cada uma delas tem aproximadamente 60 luas, né? Então, assim, a gente tem só uma, né? A gente vai falar então da nossa Lua, o nosso satélite natural, porque ele influencia a nossa vida aqui na Terra. Só para a gente ter uma noção, ela influencia as marés nos oceanos, os movimentos de maré, né? Que a maré sobe e desce, depois torna a subir. Então a Lua sim influencia a nossa vida, tá bom? Assim como o Sol, a Lua vai nascer do lado leste do horizonte e parece se deslocar no céu até o lado oeste. Mas a gente sabe que não é a Lua que está se deslocando. Este é um movimento de rotação da Terra, né? Então por isso que a gente fala, nossa, parece que as estrelas estão se movendo. Não, né? É sempre um movimento de rotação da Terra. E aqui na página 13 a gente tem um investigue que a gente vai fazer juntos quando a gente estiver na aula online para a gente observar as fases da Lua. Mas hoje a gente já vai conhecer essas fases da Lua para no dia do investigue a gente conseguir identificar essas fases pelos seus próprios nomes, tá bom? Então virem na página 14 para que a gente possa observar as fases da Lua. Aqui a gente tem um calendário lunar. E como a gente pode ver, a Lua, no primeiro dia desse mês, ela não está aparecendo no céu. E daí ela começa a aparecer. Perto do dia 8, a gente tem metade dela no céu. E daí então ela começa a crescer no céu até que por volta do dia 15 ela está cheia, completamente visível para a gente, né? Observando aqui da Terra. E daí então ela vai assim diminuindo, mas é no dia 22 que metade dela está aparecendo e daí ela começa então
a ficar bem menorzinha, né? Menos da metade dela. Até que perto do dia 30 some de novo no céu. Então, se a gente for observar, entre 29 e 30 dias, né? Então, cerca aí, né, de aproximadamente um mês, a Lua vai mudando a sua aparência no céu. Então, a gente vai chamar isso aí de fases lunares. E conforme aí tá mostrando aqui, né, a gente pode ver aí um calendário lunar de como é a aparência da Lua a cada noite no céu. Lembrando que aqui nesse calendário lunar, o observador está no hemisfério sul, que é o nosso caso, né? Que a gente mora aqui no Brasil, tá bom? Mas o que é que está acontecendo? Como que a gente chama essas fases da Lua, né? A primeira fase, quando a gente tem aqui, ó, que a Lua não está aparecendo no céu até que metade dela apareça no céu, então do dia 1 até o dia 7, a gente vai chamar essa lua de lua nova, né? Então ela não estava lá e daí então começou a aparecer. Então a gente vai chamar essa fase de fase da lua nova. Daí quando a gente tem metade da lua no céu e ela começa a crescer, até antes, né, dela ficar completa, a gente vai chamar então de lua crescente. Então, a partir do momento que ela tiver um semicírculo iluminado, e daí ela vai crescendo, é a lua crescente. Aqui no caso deste calendário, a gente pode identificar a lua crescente a partir do dia 8 até o dia 14. Até que finalmente ela fica totalmente visível no céu, que é a lua cheia. E daí então ela da lua cheia vai diminuindo aos poucos, né? Até aqui o dia 21. Então a gente chama de lua cheia do dia 15 até o 21. Sabe por quê? Porque no dia 22 a gente tem apenas metade dela no céu, então um quarto dela no céu. E daí desse um quarto vai diminuindo. Então a gente fala que a lua está minguando, diminuindo. Não sei se vocês já ouviram essa palavra, minguar, né? Então diminuir, né? Então como ela está diminuindo, a partir da metade, né? Quando a gente vê metade iluminada e ela vai diminuindo, a gente fala que a lua é minguante, até que ela some completamente. Quando ela sumir completamente, começa tudo de novo a lua cheia. Então, cada fase lunar dura aí aproximadamente 7 dias. A gente vai ter então a lua nova, lua crescente, lua cheia, lua minguante. Sempre nessa ordem, tá bom, gente? E as fases lunares, elas vão se sucedendo. E o que explica essas fases lunares é a posição da Lua em relação ao Sol. Lembrando que nós vamos estar sempre fixos na superfície da Terra. Então a gente tem que pensar que nós estamos sempre fixos na superfície da Terra, observando o céu. E dependendo da posição em que a Lua está em relação à Terra e ao Sol, é que a gente vai observar essas variações. Nossa, mas como assim? Vamos lembrar que a Lua, ela dá uma volta ao redor da Terra. Então, a gente tem que se imaginar como um observador fixo na superfície da Terra, do lado da noite, ou seja, do lado não iluminado da Terra. Para facilitar a nossa imaginação, né, a gente tem aqui na página 16 representações disso e das fases lunares. Veja só, vamos começar com a lua nova. Ó, a gente está aqui fixo na superfície da Terra, a gente é esse ponto vermelhinho. Obviamente a gente vai estar sempre de noite, né, para observar a lua. E sabe por que a gente não enxerga a lua de noite, na lua nova? Porque nem no céu ela não tá, gente. Ela está no céu do lado de dia. Olha onde que ela está, gente.
E daí a gente não está nem vendo a lua, muito menos a parte iluminada da lua. Então a gente tem dois motivos, duas razões para que a gente não enxergue a lua nova quando está, né, na fase da lua nova. Primeiro, que a lua vai estar presente no céu durante o dia. E por que eu não vejo a lua então durante o dia? Porque a face iluminada da lua está voltada para o sol. E olha aqui, mesmo que eu queira observar ela durante o dia, eu não vou observar, porque o lado escuro dela está virado para cá. Lembrando que a gente vê apenas os raios refletidos e não tem raios para serem refletidos aqui, tá bom? Então, por isso que a gente não enxerga a lua na lua nova. Daí, depois da lua nova, a gente viu que tem lua crescente. O que está acontecendo? Então, a lua aqui, ela fez o seu movimento ao redor da Terra e agora ela está aqui. Então, se nós estamos aqui, olhamos para o céu de noite, a gente vai ver, ó, metade iluminada, metade não iluminada. E conforme a lua vai se movendo aqui, a gente vai ver essa lua crescendo. Então, aqui se inicia a fase crescente e daí a gente vai ver essa lua crescendo até o momento que ela chega aqui. E daí, quando ela chegar aqui, se inicia a lua cheia, porque olha, os raios solares eles vão chegar, bater em toda a superfície lunar e nós vamos ver esses raios solares sendo refletidos. Então, a gente vai ver a lua inteira, né? A metade da lua iluminada inteira. Por isso que pra gente vai ser lua cheia. Só que daí a lua vai continuar o seu movimento ao redor da Terra. Então, ela vai continuar girando aqui ao redor da Terra e daí a gente vai ver a lua diminuindo até que ela chega aqui e vai estar 1/4 iluminada. E daí, nesse 1/4 iluminada, é quando começa a lua minguante. E daí a lua vai começar a sumir do nosso céu noturno, voltando, então, iniciando novamente a lua nova, tá bom? Gente, então a gente precisa saber a localização aqui da lua no céu, qual é o lado iluminado e o lado escuro da lua, para que daí a gente então saiba o nome da fase lunar. Lua nova, então, a gente não enxerga nada, né, dessa lua no céu e daí vai começando a aparecer a lua do céu, até que metade da lua está iluminada. Quando metade da lua estiver iluminada, a gente vai chamar de lua crescente, que daí então vai crescer até que a lua fique cheia. Daí a lua vai estar cheia e daí então ela vai começar a diminuir a sua face, né, que a gente consegue ver a iluminação, até chegar na metade. Quando chegar na metade, então vai ser a lua minguante, que daí vai minguando, diminuindo a sua face iluminada até sumir completamente e recomeçar então o ciclo com a lua nova, tá bom? Lembrando, gente, que todas as fases da lua estão sempre relacionadas ao movimento que a lua realiza ao redor da Terra e a sua posição em relação ao Sol. Então, a gente vai precisar aprender na nossa próxima aula quais são os nomes desses movimentos que a lua realiza ao redor da Terra, tá bom? A gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau!